Aula de hoje, Romanos 8, de 9 a 13. Já abre aí para a gente começar a leitura e o nosso estudo de hoje também. Vou ler aqui para facilitar, tá? Romanos 8, de 9 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E aí, fácil ou difícil, Aline? O que você diz? Um pouquinho de cada coisa? Como assim? Primeira pergunta do dia, vamos lá, vamos pensar aqui juntos. A salvação, ela é um evento ou um processo? E por quê? E por quê? Bom dia. Eu também acho que é um evento, né? Porque se dá também a partir da nossa decisão. Que a partir desse evento que nós somos salvos, vem o processo de nós nos esforçarmos a cada dia mais para se decidir. Sim, mas vamos lá. Vamos tentar aqui escrutinar aqui a questão da salvação, tá? Salvação propriamente dita. Você falou da questão do pós, né? Ela se converteu, tem o pós. Mas a salvação, ela é um processo, assim, ela acontece num momento, aconteceu. Ou ela é uma coisa que vai acontecendo? Aí está no processo da conversão, por exemplo. Tá, mas por quê? Por que é um evento e não é um processo? É a partir do momento que você crê, confessa Jesus Cristo como seu Salvador, você salva. Aí aquele cara que está indo à igreja, por exemplo, e está meio barro, meio tijolo, ele não está no processo de conversão? Sim, mas o processo pode combinar com a conversão ou não. Tá, ele está no processo de conversão, mas ele pode ser convertido ou não. Como é que é isso? Esse processo pode combinar na conversão ou não. Então, no processo, sei lá. O que seria o processo? Você ir à igreja, você está gostando, você está entendendo o Evangelho e está acreditando nisso, até que você talvez não quer viver para Cristo. Esse seria o processo? Eu estou querendo saber assim, o momento que o cara é salvo. Isso é realmente um momento que acontece assim, teve um dia tal que ele confessou lá Jesus como Senhor e ele acabou, né? O momento da conversão genuína dele. Então, essa é a resposta da Aline. Mas por que não é um processo? Por que o cara não vai se convertendo? Eu acho que não é um processo porque é algo que vem de graça. Nada que você possa fazer além de crer que te garanta isso. Mas não pode ser que, por exemplo, o Espírito Santo vá promovendo, né, isso no cara? Como é que é? Você não vai ter mais pouco, mas de uma vez? Pois é. Por exemplo, aquela visão assim que... Caraca, os filhos só se Calma aí, vai, Mariana, fala. A salvação só vem a partir do momento que você decide, né? Aceitar. Decide. Mas se eu estou decidindo, aos poucos. Não. Na verdade, isso é uma discussão forçada mesmo. Por quê? Porque tem muita gente que acha que a salvação é um processo, tá?
E esse texto hoje vai mostrar pra gente que não é assim que acontece, né? Por quê? Porque ele fala da diferença daquele que tem o Espírito e daquele que não tem o Espírito. E esse é o fator decisivo. E o Espírito não vai sendo dado, não é isso? A ideia não é essa. O Espírito ele é dado de uma vez, né? Ele é dado sem medida. A ideia é essa. Então, no momento que a pessoa se converte e crê em Jesus como Senhor e Salvador, e se arrepende dos seus pecados, passa a viver decididamente uma vida para a glória de Deus, ele então é salvo, ele foi salvo. E o que marca essa salvação? A gente não enxerga, né? Mas só que a presença do Espírito Santo, ela marca essa ideia da salvação. É o que a gente vai ver hoje nesse pequeno trecho da carta aos Romanos. Que Paulo está mostrando o seguinte: olha, tem aqueles que estão na carne e tem aqueles que estão no Espírito. E aí tem gente que vai pensar o seguinte: não, aqueles que estão no Espírito são aqueles que agradam a Deus, vivem uma vida de santificação. Esses são que estão no Espírito. Sim e não, porque a ideia não aqui, pelo menos nesse momento, estar no Espírito não significa que eu vivo uma vida de santidade, entendeu? Se eu sou muito santo, eu estou no Espírito. A ideia não é essa. A ideia é basicamente se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim ou se eu não tenho. E isso, como a gente já tem visto, vai me levar a uma inclinação ou a outra. São coisas diferentes. Lembra que a gente viu na aula passada? Qual é a marca de alguém que não conhece a Deus? Ele vive com os valores, com os pensamentos totalmente voltados para o aqui e o agora, né? A gente leu até a carta de Paulo aos Coríntios, né? Ele dizendo que aqueles eram inimigos, né? As pessoas estavam ali dentro da igreja, mas eram inimigos de Cristo. Por quê? Porque eles só se preocupavam com coisas terrenas. Então é tipo, a pessoa vê o Evangelho, vê as coisas da igreja com uma preocupação só para a minha saúde, o meu bem-estar, né? O que eu posso adquirir para o agora. E ele nunca pensa nas coisas que são transcendentes, né? Se eu agrado a Deus ou não, né? Se eu vou de fato desfrutar de uma vida com Deus no futuro, né? Depois da minha morte ou não. O homem que não é cristão, ele não pensa nisso. Ele só pensa nas coisas terrenas. O que isso pode gerar para mim de coisa boa hoje, diferentemente do cristão. E aí Paulo vai mostrando, né? Quem é cristão, quem não é cristão. É o que o texto de hoje vai mostrar. Então vamos começar a caminhar pelo texto. Primeira coisa, versículo 9 aí. Quem lê para mim de novo? Versículo 9. Simples, né? Então, primeira coisa, ele está falando lá para os romanos. Quem eram os romanos? Lembra disso? Juliana, vai, quem eram os romanos? Gentios só? Juliana, vai, você sabe, busca aí na sua memória. Não judeus? Lembra, da onde veio a igreja dos romanos? Em Roma. Provavelmente de um cristão judeu que veio lá do Pentecostes. Lembra disso, dessa história? Que provavelmente se converteu naquela pregação de Pedro lá. E aí voltou para sua terra, que ele morava em Roma, mas era judeu. Provavelmente foi isso. Aí ele volta para Roma, né? Ou eles, né? Ou judeus cristãos. E ali começa uma comunidade cristã que não foi fundada por nenhum apóstolo. Você vai ver aí a falta de referências a algum apóstolo como fundador da igreja em Roma, tá? Só que como Roma, na verdade, era a capital do mundo, do império na época, né? Essa igreja também é composta de gentios, que são aqueles que não eram judeus. Então você tinha um povo misto ali, judeus e gentios naquela igreja, certo? E Paulo vira para eles e fala: olha, vocês não estão na carne, mas no Espírito. Então vocês ali englobavam aquele povo misto, tanto de judeus e gentios, tá? Então vamos pensar aqui. O que significa estar na carne? Sob o domínio dela. O que seria a carne? A natureza pecaminosa, não é isso? Então lembra, as palavras, elas adquirem um significado diferente dependendo do contexto. Mesma coisa que carne. Quando a gente pensa em carne, o que poderia acontecer? Peraí, deixa eu citar a Ingrid aqui. Bom dia, Ingrid, seja bem-vinda. Qualquer coisa fala, qualquer coisa escreve aí, que a gente ajusta, tá?
Vamos lá, então a gente está pensando aqui, o que significa carne? A Stephanie falou natureza pecaminosa. Então a palavra carne por si, a primeira coisa que vem à nossa mente é, sei lá, vaca, né? Gado, churrasco, né? Só que aqui nesse caso ele está mostrando a carne como a ideia é uma referência à nossa natureza pecaminosa, não é isso? E a gente está vendo a diferença hoje aqui do que significa estar no Espírito. O que significa estar no Espírito? Diferentemente do estar na carne. Será? Está voltado para as coisas de Deus. Será? Quem tem uma outra versão aí com relação à minha? Eu. Tem essa aí? Sob domínio, está escrito? Controle. E aqui ele está falando que vocês são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Como é que é? Vocês não são controlados pela natureza humana, mas pelo Certo. Espírito. Vamos lá. O que Paulo está fazendo aqui agora? Está fazendo agora uma diferenciação daqueles que estão na carne e daqueles que estão no Espírito. Lembra? Eu acabei de falar agora no início da aula que essa referência de estar no Espírito, ou melhor, de ter o Espírito, né? Ele vai dizer aqui de estar no Espírito não significa de que eu sou o santarrão. Significa simplesmente se ele está em mim ou não. Certo? Por quê? Lembra? A gente viu lá no capítulo 5 a ideia de estar em Adão e estar em Cristo. Lembram disso? O que significa estar em Adão? Estou sob o domínio do pecado, estou na mesma condição de Adão, né? Aquele que não foi redimido. Ou seja, eu sou herdeiro daquela condenação que veio por intermédio do que Adão fez, a primeira desobediência. E aí nós vimos que nós nascemos pecadores e por isso pecamos, certo? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós nascemos pecadores por natureza. E por consequência dessa natureza que foi transmitida de Adão para nós pecamos. Beleza? Então a ideia de estar na carne aqui é a mesma coisa do que estar em Adão. Nós estamos debaixo dessa natureza pecaminosa, nós não fomos redimidos. Então quando você pensa aqui, vocês não estão na carne, ele está falando então de cristãos, não é isso? Mas do Espírito, certo? Então qual é a diferença? Aqueles que não são redimidos para aqueles que agora são redimidos. E qual é a marca daqueles que são redimidos? O Espírito Santo habita neles. Só que aí ele continua, ele vai falar uma condicionante aí agora. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então por isso que ele mostra, olha, vocês estão no Espírito, mas qual é a evidência de estar no Espírito? Acabei de falar, não é o fato de ser santarrão ou crente muito avançado. É se eu de fato tenho Espírito ou não. Então, vai. Aqui quer dizer que, por exemplo, ali no meio haviam pessoas que poderiam haver pessoas que na verdade não tinham se convertido. Acredito que sim. Mas olha só que interessante. Aqui o texto vai dizer. Se o Espírito de Deus não habita. Isso. Então, ele está colocando uma condicionante, não é isso? Conjunção adversativa, não é isso? Se, né, universitários? Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Só que o Stott vai pontuar o seguinte, que esse se aqui, ele poderia também ser entendido como tipo, se, como é o caso, né? O Augusto ele até falou, né? Ou então como se fosse um já. Já que o Espírito de Deus habita em vocês, vocês estão no Espírito, certo? Só que isso para mim fica muito vago. Por quê? Ele está falando uma diferença daquele que está no Espírito ou na carne. Então qual o problema de entender realmente como uma questão adversativa aqui? É uma condição. Quem está no Espírito? Aquele que tem o Espírito habitando nele. Se aquele que não tem o Espírito, ou melhor, se alguém não tem o Espírito, o que ele está então? Ele está na carne, e consequência dele, o que ele é? Ele não é de Cristo, entendeu? Aí você tem aquela imagem interessante, né? Moderna, né? Que a pessoa vira e pensa assim, caramba, aquele cara ali é crente e só não sabe. A gente já falou isso aqui, eu acho, alguma vez. Aquele cara é crente e já não sabe, faz tudo certinho, ama a esposa, né? Cuida da família, ou então no caso dos jovens, né? Ele é bom filho, ele é um cara muito correto.
É porque assim, ele é crente, só não sabe disso. Só que isso é totalmente o contrário do que a Bíblia fala. Nada a ver total, né? Por quê? Porque o fato de ser crente não é se ele tem uma vida bonitinha, é se o Espírito Santo habita nele. Aí o que escandaliza muitas vezes é o seguinte: você pega um cara que acabou de se converter, né? Ele tem evidências claras de que ele acabou de se converter, só que esse cara era um criminoso. Entendeu? O cara fazia atrocidades, só que ele se arrependeu. E agora o Espírito Santo habita nele e começa a transformar uma série de coisas nele, ainda que leve tempo. Aí você pega esse cara todo torto, habitado pelo Espírito Santo, e compara ele com um cara todo certinho, que não quer nem saber de Deus. Aí as pessoas hoje em dia, né, elas têm a tendência de achar que esse cara todo certinho, que não tem nada a ver com Deus, esse cara é crente. Isso é ser cristão. Quando que aquele cara que se converteu está num processo de santificação, por mais torto que ele esteja, aquele cara é um traste, né? Só que o que é isso? Essa é a nossa ótica humana tentando interpretar o que acontece espiritualmente. Porque a verdade da vida cristã na pessoa não significa se ela tem uma vida direitinha. Significa se de fato o Espírito habita. Ponto. Né? E essa tem que ser a nossa avaliação. Como Deus vê? Deus vê esse cara como filho ou como inimigo? Não é isso? Eu não posso ficar medindo por uma vida santinha. Claro que uma vida cristã ela é marcada por evidências. Principalmente evidências de arrependimento, de contrição, de santidade. E santidade não tem a ver com uma vida certinha, né? O diferente do que a nossa cultura pensa. A pessoa pensa lá em santificação. O que vem à sua cabeça? Condutas moralmente corretas. Condutas moralmente corretas. Mas além disso, vamos pensar para a nossa cultura aqui, de hoje, né? Assim, o cara é santo. O que vem à mente? O cara é celibatário, ele é um monge, ele fica lá orando 30 horas por dia, né? Isso é o que vem à mente da cultura pós-moderna, quando ela pensa em santificação, mas santificação não é isso. O que é? Ela é marcada por aquilo que é verdadeiramente de Deus no homem, né? Que é refletido justamente nessa ideia do arrependimento, de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então, estar na carne, mesma coisa que ser dominado pela natureza pecaminosa. Estar no Espírito, no contrário, é que vai dizer, não é de fato ser controlado, como algumas versões trazem, pelo Espírito de Deus. Aí o Stott vai até pontuar, ele fala o seguinte: olha, essa tradução de ser controlado pelo Espírito Santo é uma tradução um pouco forçada para o que está escrito lá no original. Então, justamente o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, se você estar no Espírito, significa simplesmente de você ser habitado por Ele. E é claro que essa habitação vai promover em você uma inclinação diferente, certo? E essa inclinação deve levar você a buscar realmente ser cada vez mais cheio do Espírito, ser cada vez mais controlado por Ele, certo? Mas a gente já viu também a diferença aqui. Qual é? Quando eu era descrente, eu era dominado pela minha natureza pecaminosa, ou seja, eu só pecava. Lembra disso? Só pecava. A gente viu na aula passada até, no finalzinho, que vai dizer que, versículo 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus, certo? Então só peco. Pecado é aquilo que desagrada a Deus. Agora, quando eu me converto, isso não passa a ser da água para o vinho. Eu não passo a fazer só o que agrada a Deus. Eu agora posso não pecar. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Porque Deus transformou realmente o nosso coração, só que é aquele paradoxo, né? Lembra da nossa aula passada? É uma ideia absurda, mas que ao mesmo tempo ela é real, as duas afirmações. Eu já sou liberto do pecado e ainda não sou liberto do pecado em alguns termos. Entendeu a ideia? Eu sou liberto do pecado totalmente, né? Legalmente Deus já me libertou. Só que o pecado ainda está em mim, na minha natureza pecaminosa. É claro que eu sou livre dele, mas ele ainda está em mim. Eu já e eu ainda não. Entendeu essa ideia? Mas ele coloca qual é a ideia original, o sentido original? Qual a ideia do quê? O sentido original? Foi isso, ele não. Ele só tira esse controle, que esse controle não é uma. Não fala qual é a palavra, o sentido da palavra. Fala, é só de fato estar, ser habitado pelo Espírito. É estar no Espírito, não estar sendo controlado. Esse estar sendo controlado é um acréscimo que ele vai colocar, entendeu?
Então, beleza, estar no Espírito seria então não mais ser dominado pela carne, mas ser habitado pelo Espírito Santo. Abra aí alguém em 1 Coríntios 6,19 e leia, por favor. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Muito bem. Então ele vai mostrar justamente essa realidade aí que ele falou também em 1 Coríntios. Vocês não são de vocês mesmos, mas agora vocês são habitados pelo Espírito Santo. Ou seja, nós passamos a ser templo do Espírito Santo, não é isso? Ele veio habitar em nós. Então essa é a realidade que ele está colocando aqui. Não é ser controlado, totalmente cheio do Espírito Santo no sentido de só fazer o que lhe agrada. Mas a realidade que ele está colocando aqui é crente e não crente. O crente é habitado, o não crente não é habitado pelo Espírito Santo. E não tem meio termo, você é ou você não é. E o interessante é que isso também é uma base para a gente pensar na questão da salvação. Perde ou não perde a salvação? Não. Tem alguém que acha que perde a salvação? Não? Fala aí, Juliana, está meio na dúvida. Você acha que não? Ou você tem certeza que não? Posso falar da minha experiência? Pode, claro. Porque assim, é muito esquisito isso, porque a gente fala, eu sempre cresci entendendo que não. Apesar de saber que tem gente que acha que sim. Mas assim, na caminhada a gente às vezes acha que não. Eu pensar dessa forma, eu agir dessa forma e isso é gente. Pois é. E aí assim, com o tempo, eu estou aprendendo que essa decisão e esse marco do Espírito Santo dentro de nós é a garantia de que vamos chegar no final. Estamos vamos vivendo, ganhando batalha, mas assim, é uma guerra já vencida. Então a gente tem que confiar na graça de Deus e confiar que a graça de Deus é maior que o nosso pecado. A partir desse momento. Então assim, entender que a salvação não é uma mudança na estrutura do seu corpo, que é pecaminoso, mas é um óculos que você utiliza para se enxergar as coisas de uma forma diferente. Isso que vai te conduzir na caminhada da santidade. Mas assim, diante dos vacilos, você crê na graça de Jesus que vai te fazer continuar. Aulas. Aulas. Muito dinheiro. É uma expressão grande que ela falou bem. É que ele é antigo. Eu sou antigo, eu fico impressionado com isso. Isso ligou muito Muita gente fala isso, não sou digno mais de receber, graças a Deus, Sim. não quero mais para a igreja, estou cometendo muitos pecados, não sei o que. Aí fala isso, aí acaba então essa parte da igreja, essa parte das pessoas, e aí fica nessa atitude da salvação, que a pessoa não habita mais, né, a pessoa, e a pessoa vive Eu assim. acho que o ser humano sempre quer ter um crédito, sempre quer ter um protagonismo. E sempre quer achar assim, não, tá, tudo bem, foi a graça de Jesus, mas eu, tá. Sempre quer competir. É que nem aquela parábola do filho pródigo, né? Ele não conta o débito do filho que foi embora, mas também não conta o crédito do filho que ficou na vida. Então, assim, tudo é o amor dele. Só que, assim, a gente tem que estar atento nessas questões para a gente se autoexaminar e entender, de fato, o Espírito Santo habita em mim, ou não. Mas eu acho que mais numa situação de como as pessoas não conhecem o Espírito Santo habita dentro de você, essas questões do que é pecado, do que não é pecado, é mais um guia do que uma sentença, sabe? Não sei, eu posso estar errado. Tá, não, a questão é a seguinte, aquela questão da perda da salvação, né? Eu não posso pensar, se eu pensar em perda da salvação, eu tenho que entender como o Espírito Santo entrando e saindo, entrando e saindo. E tem que ter a superstição de no final da minha vida, no último dia da minha vida, ele ter estado dentro. É uma loucura, né? Ele entra e ele sai, ele entra, não faz sentido nenhum, né? Por quê? Porque aí eu posso deixar ser cristão, agora não sou mais, eu sou cristão, mas depende do quê? Do que eu faço. A Bíblia vai falar assim, não, claro que não é pelo que eu faço, né? A Dani falou, é por aquilo que Deus fez por mim. E a partir do momento em que eu confesso Jesus como Senhor e Salvador e me arrependo dos meus pecados, e tomo a decisão definitiva de viver para Jesus até o final da minha vida, que é uma decisão sem volta, né? O Espírito então é derramado sobre a minha vida, né? Seja lá qual for a ordem, se ele é derramado antes ou depois ou no mesmo momento. Mas a ideia é, quando ele vem, acabou. Ele habita e nunca mais sai. Por isso que a Bíblia vai falar que ele é o penhor, né? Ele é a garantia da nossa salvação. Ou seja, se o Espírito Santo está em mim,
ele é a garantia de que eu vou ser salvo no dia final. Entendeu também a dinâmica do já e eu ainda não? Eu acho assim, talvez também que o grande problema é o quanto se isso realmente for uma conversão, entende? Sim. Muita gente, eu acho que é convertido, mas na verdade É isso aí. É exatamente porque, isso. assim, isso não é uma constante você viver em pecado e aquilo não te conta. Isso aí. Entende? É. O Espírito Santo habita em você, claro que você vai pecar, mas você permanecer naquilo, você tem uma vida totalmente. É isso que eu tenho dificuldade de entender, entende? Eu não tenho dificuldade de entender que a pessoa perde a salvação. Tipo assim, sabe assim, a pessoa está crente que é salva, mas será que ela se converteu? Pois é, o lance é esse. Às vezes dá uns conflitos na minha cabeça, assim, em relação a isso, assim, que às vezes a gente fica assim, eu vou pensar em Deus, meu Deus, Deus, qual o momento que foi que a gente vacilou e entendeu, assim? Mas eu acho que o Espírito Santo é para conduzir essa caminhada em relação à educação sobre a palavra, as pessoas que estão em volta de você, que vão te conduzir nessa caminhada. Eu acho que assim, se a gente está sozinho, se sentindo sozinho nessa, realmente vai virar. Mas acho que Deus vai articulando o seu contexto ali em volta de você para reafirmar isso constantemente. Ou não, né? Não, realmente o Espírito Santo ele dá uma certeza. A gente até já viu aqui em umas 2, 3 aulas atrás a ideia de como ele fala, né? Ele nos dá essa orientação sobre a nossa filiação. Mas vamos pensar aqui, o que a Aline falou é isso aí. Há conversões falsas, né? Em que a pessoa levanta a mão, professa papapá, mas só que ela não recebeu o Espírito Santo. Então o que é isso? Não é um crente carnal, como as pessoas pensam. É um crente carnal. Pessoas que caminham no Evangelho, assim, como é que a irmã fala? É amigo do Evangelho. Isso, é o simpatizante. E também, assim, o pessoal que crê em Deus. Isso. Aí fica assim, outro dia eu estava fazendo a menina, olha, eu estou quase voltando para a igreja, então, vamos marcar de ir no bairro lá. Eita, deixa eu aproveitar aqui mais. Eles já foram na igreja antes, não eram lá. E aí uma menina falou assim uma vez, e todo mundo concordou com ela. Eu acho que um dia eu vou voltar sim. Não é agora. Vou aproveitar. Deixa para o final da minha vida. Mateus colocou aqui. De uma forma simples, não é possível perder a salvação. A virtude dela é não ter sido concedida por nós. Ele vai citar o texto de Efésios 2,8, dizendo que isso não vem de nós, é dom de Deus. Aí ele colocou assim: entretanto, nos meus tempos de assembleia, confesso que já acreditei que a perdia, fazendo com que eu estivesse salvo no domingo e no inferno na segunda-feira. Muito bem, Mateus, excelente, boa ilustração. Salvo no domingo e ir para o inferno na segunda-feira. Então o dilema é esse, né? Porque você baseia a sua salvação nas suas obras e não é esse o ponto. Vamos voltar para o texto. O Espírito Santo então é uma dádiva para todo cristão, todo. E aí quando eu coloco em dádiva, incluo também a ideia do batismo. Todos os cristãos são batizados no Espírito Santo, tá? Não existe essa ideia da segunda bênção. Esse texto não dá muita margem para a gente aprofundar nisso, mas esse é um comentário que já ajuda a gente a preparar os nossos corações aí para frente, tá? Então a salvação claramente ela é um evento que consiste em receber o Espírito Santo de Deus. Isso é conversão. Crie, confessei, me arrependi dos pecados, receba o Espírito Santo. É uma coisa só. Entendeu? Não é um processo. O processo é o que vem depois. É a santificação. É o que eu faço porque já fui salvo. Lembram disso, né? Então segue o texto, versículos 10 e 11. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Olá. Bom dia. O Mateus, sabe quem chegou, Mateus? Só te dou uma opção. Escreve aí o nome de quem chegou agora. Escreve, não vou nem falar, para não envergonhar o irmão. Isso, acertou, muito bem.
Versículo 10 e 11. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito que em vós habita. Difícil, hein? Ó. O corpo, a ideia aí que o Stott traz pra gente é o seguinte, alguns vão chamar essa ideia do corpo aí como uma espécie de sinônimo para aquilo que Paulo está falando anteriormente com relação à carne, certo? É como se ele estivesse falando, olha, a carne, a sua natureza pecaminosa está morta, né? Naquela figura que a gente viu do batismo, lembra disso? Que fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Só que aí o Stott vai dizer o seguinte, olha, não faz muito sentido. Por quê? O que faz mais sentido é de fato o que está escrito ali. O corpo, e aí ele vai dizer no 11, o corpo mortal. Então é como se ele pegasse ali essas duas figuras, o que está escrito ali? Versículo 10. O corpo morto, não é isso? O espírito vivo. Então vou colocar aqui, tá? Corpo e o espírito. Então é como se fosse isso aqui, né? O corpo morto, vou colocar aqui para baixo, né? Na sepultura aqui, beleza? E o espírito aqui vivo, não é isso? Vou botar aqui, sei lá, no céu. Só fazer um curso de desenho para dar aula, porque ia melhorar muito. Então vamos lá, está escrito lá, o corpo e o espírito, ok? Então lá. O corpo e o espírito. Beleza. Então o corpo está morto. Então ele vai dizer que isso aqui é uma referência provavelmente ao corpo que está morrendo, né? Que ele é mortal. A consequência dele de fato é decomposição, como se fosse essa ideia, tá? Mas o espírito não. Essa parte imaterial nossa, você percebe? Corpo e espírito. Ele não colocou alma aqui no meio. Não vou falar sobre isso hoje, mas há uma diferença de você entender o ser humano como 3 ou 2, certo? E a gente vai ver depois, se tiver tempo, que espírito e alma são sinônimos na Bíblia. Nós somos feitos de parte material e parte imaterial, certo? Que na morte há uma cisão, o corpo fica e o espírito, né, ele vai, como se fosse isso. Só que na ressurreição é de novo um reencontro aqui. Por quê? Porque o corpo ele é ressuscitado. Mas vamos pensar no que o texto está falando aqui. O Stott vai pontuar aqui essa ideia da decomposição do corpo, certo? Como uma espécie de referência àquilo que acontece conosco materialmente. Só que em contraposição, ele vai dizer que o espírito, aí você tem diferentes traduções aí. Versículo 10, tem alguém que tem aí a tradução com espírito maiúsculo? Sim. Tá, quem tem o espírito maiúsculo aí, levanta a mão. Stephanie e Juliana. Quem tem o espírito minúsculo aí no versículo 10? Tá, então uma breve explicação sobre isso, tá? O grego não tem essa diferenciação de maiúsculo e minúsculo para espírito de Deus e espírito do homem, é a mesma palavra, tá? E aí o que acontece? Como a nossa língua ela faz essa mudança, né? Quando você vai colocar um nome próprio, você sempre coloca maiúsculo. Então o tradutor ele tem que fazer uma interpretação para poder fazer a tradução bem feita, isso é normal, tá? E às vezes ele faz uma tradução que não é adequada. Então, por exemplo, vai ter momentos em que você vai ver, como a gente já viu lá, versículo 6 do capítulo 7, a novidade de espírito é a novidade do Espírito de Deus. E aqui está com I maiúsculo, certo? E aqui nesse aqui, ó, que está o Espírito é vida, em muitas traduções aí está com um E maiúsculo. Só que o que parece aqui não necessariamente é o Espírito de Deus, mas o nosso Espírito, né, está vivo, essa é a ideia. Corpo morto, espírito vivo, certo?
Por quê? Por causa da consequência do pecado desse corpo mortal aqui. Então essa não é muito claro não, tá, gente? É assim, o esforço que a gente faz para tentar compreender esse esboço que Paulo está tratando aqui. Só que de acordo com o contexto, a gente também pode ficar preso a alguns conceitos que não estão errados, né? A ideia de que essa parte aqui está morta, ou no caso está, né, sofrendo as consequências do pecado, que é a morte no caso, mas o Espírito, por causa da justiça de Jesus, é o que vai dizer aí, está vivo. Nós estamos vivos para Deus, certo? Ainda que o nosso corpo não esteja. Entendeu a ideia? Mais ou menos, né? Não está muito claro, mas tudo bem. Isso, por causa da justiça de Jesus. Lembra, essa referência da justiça, Paulo muitas vezes ele usa uma palavra trazendo um conceito mais amplo. Quando é a referência à justiça, é a justiça de Deus. Lembra que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. O que era a justiça de Deus ali naquele contexto? Era a forma de salvar. Então o Evangelho, não é isso? Essa boa notícia nova agora, ela mostra como Deus salva. E como Deus salva? Em Jesus. Então, por causa dessa justiça, da salvação por meio de Jesus, o nosso Espírito está vivo. Nós que cremos, nós que temos o Espírito Santo. Então a ideia é essa. O Espírito então parece uma referência ao nosso próprio Espírito, e aí ele vai colocar um terceiro fator. O que você vê aí no versículo 11, por exemplo? Qual seria esse fator? Eu coloquei aqui morte e vida, não é isso? E o que mais? Hã? Ressurreição. Por que você vê a ressurreição aí, Stefano? Vamos lá, gente. Esse Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, e Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Interessante, por quê? Numa primeira olhada, a gente pode pensar que quando o Espírito vem, ele dá vida ao meu corpo aqui no presente para que eu viva uma vida em santidade. Só que de fato não é isso que o versículo está dizendo. Ele vai dizer algo sobre o futuro, não é isso? Olha o contraste. Meu corpo está morto. Morte física, Meu corpo está debaixo dessa consequência do pecado, né? Da morte física. Meu espírito está vivo por causa da justiça de Cristo, certo? Só que, mesmo nesse contraste do meu corpo morrendo, do meu espírito vivendo, o que vai acontecer no final? Até o meu corpo morrendo vai ser transformado, vivificado pela ação desse espírito que habita em mim. Entendeu a ideia? O Espírito Santo está em mim. E que espírito é esse? Ele vai dizer aquele que ressuscitou Jesus entre os mortos. Então foi obra do Espírito Santo. Certo? O Pai, através do Espírito Santo, ressuscita Jesus dos mortos. E esse mesmo Espírito habita em nós, os que cremos, não é isso? Então ele vai fazer igual ele fez com Jesus. Ele vai nos ressuscitar definitivamente. Você viu que a gente já desfruta disso espiritualmente, lembra? Nós fomos ressuscitados com Cristo, lembra disso? Nós fomos ressuscitados com Cristo. Juliana não está entendendo nada. Fomos ressuscitados com Cristo e nós vivemos uma nova realidade espiritual, ou seja, um novo tipo de vida. Uma vida que não dá mais para voltar para morrer de novo. Isso é o que a gente já vive. Só que isso também é uma referência que vai acontecer com o nosso corpo. No futuro, o Espírito Santo vivificará. Está vendo aí? Ele dará vida no futuro. Ele vai me ressuscitar. Pode ir, Deus te abençoe. E aí, essa vida vai ser marcada pela ressurreição desse corpo mortal, né? Esse corpo mortal, então, vai ser transformado. Qual é a ideia de transformar? Uma vez eu estava ouvindo lá na aula do seminário, o professor usou uma afirmação que eu assim, discordei completamente dele. Ele falou assim: Deus não trabalha com reciclagem. Por quê? Porque vai ser um corpo novo, não tem nada a ver com esse que você usa. Isso é uma pessoa, mas a Bíblia diz que nós devemos ser transformados. E pode não ter nada a ver, mas a ideia aqui não é que é uma coisa nova, totalmente avesso do anterior. É uma coisa nova no sentido de que aquilo que era ruim foi removido e revestido de uma coisa boa, não é isso? Vocês concordam? Vocês discordam? O que você acha disso? Eu acho que ele vai reciclar. Vai reciclar?
Eu sinceramente, fico mais com a reciclagem mesmo, mas é uma reciclagem alterando. Que vai ser o nosso corpo mortal mesmo, vai ser... O interessante o Evangelho, a Bíblia, ela traz uma visão do corpo muito diferente do que as pessoas têm a tendência de pensar. As religiões, né, a filosofia, uma série de coisas assim, na história inclusive, veio o corpo como algo sendo mal. Então o que ele faz? Se o corpo é mal, eu tenho que matar esse corpo, eu tenho que, né, sofrer, eu não posso desfrutar de nenhum prazer. Não é isso? Aí a pessoa encontra prazer no sofrimento, a ideia do masoquismo lá. Seria de gnosticismo. Gnosticismo. O gnosticismo ele rejeita, na verdade, uma ideia corpórea, né? Ele diz que a matéria tem tudo a ver com essas coisas históricas, tem tudo a ver com isso. Mas a ideia que o cristianismo vai mostrar é o seguinte: não, o seu corpo foi feito por Deus, como sendo algo bom. Há prazeres no corpo lícitos que agradam a Deus, não é isso? Então, assim, o cristianismo ele dá um valor muito acentuado ao corpo. Tanto é que quando Paulo vai falar da ressurreição, ele não fala que esse corpo vai ser descartado, como por exemplo o meu professor falou. Meu corpo não vai ser descartado, ele vai ser usado, só que ele vai ser revestido de glória. Correto, Eduardo? O que você acha disso? Acho Muito interessante. Muito interessante. Então, assim, a Bíblia ela dá valor ao nosso corpo material. Ele não é mau, ele não é uma prisão para a nossa alma. Eu não preciso ficar batendo nele para me libertar. Eu preciso, na verdade, usá-lo de acordo com a vontade de Deus. É isso que eu preciso. Fala. Quando ele fala no versículo 10, né? Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Isso. Nesse sentido aqui, a gente aprende, né, que é morto o pecado, que vocês se converteram, então você é morto o pecado. Ou aqui é morto mesmo por causa do pecado, ele deixa o corpo como se fosse uma figura de linguagem, entendeu? Como o pecado deixa o nosso corpo físico mesmo. Aqui é uma referência ao corpo físico, porque ele fala da ressurreição, né? Não é uma referência ao que o Stott falou, né, das pessoas que acham que isso aqui, por exemplo, é carne. Não parece ser a ideia da natureza pecaminosa. Parece ser o corpo, porque ele muda a palavra, tanto que não é carne, é corpo. E aí no original grego realmente tem uma diferença, a carne é sarx e corpo é soma, um negócio assim, entendeu? E ele muda a palavra e o contexto também acompanha isso. Porque ele vai dizer assim, olha, corpo e espírito, né? Um está debaixo da morte, o outro está vivo, no caso. Só que até esse que está debaixo da morte vai ser transformado, vai ser vivificado, não vai ficar tudo vivo no final das contas, né? Então ele realmente está falando de corpo material, não dá para fugir disso. Beleza? E no final ele vai falar sobre a ideia da mortificação para a gente finalizar. Assim, pois irmãos, somos devedores não à carne, né? Não devo nada à minha natureza pecaminosa. Essa é a ideia. Como se constrangidos a viver segundo a carne, como se eu fosse obrigado a satisfazer alguma coisa que a carne faz. Então as pessoas pensam assim, eu tenho desejos, consequentemente eu tenho que satisfazê-los. É verdade? É verdade que elas pensam assim, mas não é isso que Deus quer, né? Então a pessoa pensa, mas é um desejo. Aí o que ela fala? É uma necessidade. Mas há uma diferença entre necessidade e desejo. Qual é, Mariana, a diferença? Bem prático, né? Necessidade, vamos pensar em termos práticos. Uma necessidade humana. Comer. Dormir. Beber. Necessidade, né? Necessidade. Agora, o que são desejos? Pode falar, gente. Beber. Encher a cara. Desejo. Aí você tem várias coisas aí, né? Assim, até na questão, vamos supor, a questão sexual, né? É uma coisa que a Bíblia fala muito também e a gente também na nossa cultura fala assim muito. O desejo sexual é um desejo e, de certo modo, em alguns aspectos, uma necessidade, quando você entende ele dentro do casamento, certo? Fisiologicamente falando. Só que isso não pode se transformar numa desculpa para a pessoa pecar em relações sexuais ilícitas, entendeu? Eu tenho desejo, tá vendo? Eu tenho uma necessidade. Então a gente precisa saber distinguir, de acordo com a vontade de Deus, o que é necessidade e o que é desejo.
É mesmo? A pessoa sabe que É bem diferente. Só que, por exemplo, hoje você tem a questão do cara que comete adultério. Né? O que ele faz? Ele entende que a esposa dele não supre ele. E ele tem uma necessidade sexual maior. E aí ele entende, olha, se minha esposa não me supre, a minha necessidade eu vou suprir com outras pessoas. Então ele se desculpa como se aquilo ali fosse uma necessidade dele. Ao invés de entender que na verdade isso é um desejo que ele tem pecaminoso que envolve a cobiça por outras mulheres. Entendeu a diferença? Então é interessante a gente prestar atenção no que é necessidade, o que é desejo e chamar da forma correta. Certo? Por quê? Porque não somos mais devedores à nossa natureza pecaminosa. Não preciso suprir nada que ela me manda. Eu sou devedor de quem agora? De Deus, do Espírito Santo. Né? Não está escrito aí, mas a ideia, a conclusão óbvia é essa. Nós somos devedores do Espírito. Por quê? Versículo 13, para fechar. Porque se vivermos segundo a carne, ou seja, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, uma referência aí eu vou pegar o gancho do John Piper, né? Ele fala que há uma referência como se fosse cruel no cristianismo, né? Ele fala que você tem que matar. Aí você vai pegar hoje o movimento politicamente correto, não, matar, você vai matar um animal para comer, né? Essas coisas assim bobas, você não pode matar nem uma formiga. Então você fala para ele assim, deixa a sua casa cheia de barata, qual é a diferença da barata para o animal? Ele faz um juízo de valor que vem da cabeça dele, né? Enfim, então assim, nós somos devedores agora do Espírito. E a nossa vida espiritual ela é marcada justamente por essa mortificação da nossa natureza pecaminosa. Certo? E como é que eu faço isso? Somente pelo Espírito. Não é pelo meu esforço próprio, é pelo Espírito de Deus. Se pelo Espírito Santo, não é isso? Você mortificar a sua carne, você vai viver. E aí eu vou juntar tudo aqui, tá? Ao que me parece, essa vida e essa morte têm consequências de agora e por vir. Morte agora, morte por vir, não é isso? Morte espiritual, morte eterna, certo? Vida espiritual, vida eterna. Se eu mortifico a minha carne e faço aquilo que agrada a Deus, o que acontece comigo? Eu vivo uma vida plena agora, no presente, mas também vou viver uma vida plena no futuro, com Deus, totalmente sem pecado. Agora, se eu não faço isso, se eu satisfaço os desejos pecaminosos que eu tenho, eu vou viver uma morte espiritual agora e vou viver uma morte espiritual eterna. Entendeu? Então, concluindo, né? Aí a questão do paradoxo mais uma vez. Há uma vida, vou fechar aqui rápido. Há uma vida que dá em morte. Que vida é essa? A vida segundo a carne. E há uma morte que dá em vida. Certo? Isso é um paradoxo. Uma coisa meio estranha, esquisita. Mas é isso que a Bíblia fala. Se eu vivo de acordo com meus desejos pecaminosos, o que eu desfruto? A morte. Se eu morro pelo Espírito Santo para os meus desejos pecaminosos, eu desfruto de vida. E qual é a implicação disso na sua vida? É saber que quanto mais você vive de acordo com a vontade de Deus, mais você desfruta da vida plena que Deus tem para você. E de fato, né, Jesus falou, ele veio para que nós tenhamos e eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A vida abundante não é só a vida eterna, é uma vida presente. E quando a gente faz aquilo que agrada a Deus, mortificando a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, a gente desfruta dela no presente. A gente viu na aula passada, né? Vida e paz é o que a gente escolhe quando a gente anda pelo Espírito. Beleza? Então essa é a aula de hoje. Fica aí o versículo para você consultar em casa, Gálatas 5:24, que vai dizer o quê? Aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Beleza? Então essa é a marca do cristão. Que a gente possa então perceber que quanto mais a gente anda de acordo com a vontade de Deus, a gente encontra essa vida verdadeira. Dúvidas? Comentários? Colocações? Novos paradoxos?
Não? Súplicas ou ações de graça? Brincadeira. Gente, então essa foi a aula de hoje. Que Deus nos abençoe.